Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, estou hoje para a nossa terceira aula. Hoje começamos a avançar, estamos no Evangelho de Marcos 1, vamos ler do verso 16 ao verso 28, o chamado dos discípulos, o primeiro milagre, e sempre trazendo isso em mente, na minha visão, na minha percepção, o Evangelho de Marcos ele é um livro de discipulado, tá? Tem mais alguns teóricos que também trabalham essa percepção, Veja Zerbes, tá? Tem mais algum pessoal que trabalha isso, tá? Então, assim, eu acho que nas minhas leituras faz muito sentido, tá? Porque a questão do discípulo, o trabalho do discípulo, o treinamento do discípulo, o tema do discípulo está sempre vindo à tona. Então, o discipulado é algo fundamental aí para o Evangelho de Marcos. Vamos dar sequência, então? Vamos lá. Ok, então no último encontro nós fechamos aí falando do tempo está cumprido, chegado é o reino, arrependei-vos, e fechamos então aí a primeira unidade. Agora, no segundo tópico aqui, é claro, falando em perícope, só para quem está aí numa área mais acadêmica e pensando, tem várias aqui, então não é uma perícope só, né? Você tem vários pequenos trechos. Aquilo que eu falei, o Evangelho de Marcos, nesse primeiro momento, é uma composição, né? Com vários textos, vários versos, para que acabe tendo algum sentido ali, estruturados de forma a ter algum sentido, tá? Agora, para aqui para frente, o texto fica mais fluido, não tem tantos recortes, embora em um ou outro capítulo ainda tenha, mas a ideia é uma ideia mais inteira para as narrativas. Então agora o chamado dos discípulos, né? Vamos seguindo aqui, ó. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pecadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então vamos devagarzinho, né? Então Jesus, nós tínhamos visto na última narrativa que ele tinha acabado de ir para Galileia após a morte de João Batista. E lá na Galileia, então, foi anunciando o evangelho do reino, que era essa mensagem de arrependimento. Então ele estava perto do mar da Galileia, assim, só para você ter uma noção, é um lago bem grandão, tá? Quem conhece ali Londrina, eu gosto daquela imagem que é bem dentro da cidade, ele tem um pouco daquele contexto, um lago dentro da cidade, você está ali em frente a Tiberia, de Cafarnaum, você atravessou uma rua, você já está no mar da Galileia, então ele é bem de frente ali. É um mar assim, como eu disse, é um lago, né? Então ele não tem aquela prainha no começo, não tem isso. E ele já é meio tipo porto, né? Ali já ficam os barcos. E a água bem tranquila, assim, uma vez ou outra dá aquela tempestade, a água fica mais revolta. Tá? Então, caminhando junto ao mar da Galileia, quando estive lá eu vi que era comum o povo ali, também é gostoso também caminhar na beira do lago, e tem bastante gente que pesca e já come ali mesmo, tá? Caminhando junto ao mar da Galileia, então vi os irmãos Simão e André que lançavam rede ao mar, provavelmente comunidade pesqueira que tem até hoje lá, que eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, assim, você olha a narrativa dessa e fala, que loucura, né, professor? Verso 18, então eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Isso é loucura? Parece loucura, né, professor? Não tem como. Jesus estava andando, nunca viu eles na vida, chamou, eles já largaram a rede e foram correndo. Tem alternativa, a gente até brinca com a alternativa. Rapaz, eles não queriam trabalhar pro pai deles, não, você tá doido. Esse negócio de trabalhar com pescaria não era fácil, não. Então Jesus chamou, eles foram correndo. Não, mas brincadeira à parte, né? Quando você olha o texto assim, é diferente o que acontece da narrativa. Narrativa, ela tem às vezes um efeito retórico, e aqui tem um efeito retórico muito forte. Lembra que eu falei e tenho falado, né? Uma das coisas mais importantes do Evangelho de Marcos é essa tônica do discipulado. Então aqui Jesus chama ao discipulado: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E aí a ênfase é justamente essa aqui, ó. Eles deixaram imediatamente. Opa, quase saiu a coisa errada aqui, pera lá. Aqui, ó. Eu tô indo no slide também, eu tenho que vir aqui, ó. A gente vai aprendendo, a gente vai ficando velho, não é fácil não. Olha lá, eles deixaram imediatamente. Essa é a mensagem principal. Como assim, professor? A mensagem principal é imediatamente? Como a gente vai entender que é imediatamente? É difícil mesmo. Tá? Que assim, o que ele está dando a entender é a urgência do chamado ao discipulado. Então a narrativa ela tem esse colorido retórico, né? Porque ele encontra pessoas que ele nunca viu,
fazendo um serviço normal, corriqueiro, e faz um desafio à mudança de vida. Até aí pode ser uma coisa que eles poderiam ignorar. Mas a ênfase do texto acaba caindo justamente pela posição que eles tomam diante daquele chamado. Eles largam a rede, diz o texto, imediatamente eles o seguem. Então a ideia é que o chamado de Jesus era um chamado para ser respondido imediatamente. Tá? Então isso daqui é algo importante. No Evangelho de Marcos aparece mais vezes. Tá? Alguns teólogos também trabalham isso, é chamado de urgência do reino. Né? Eu já li como urgência do reino. Acho que o Eldon Led já trabalha esse tema também, a urgência do reino. Então essa ideia do imediatamente aqui é muito importante na narrativa e faz muito sentido dentro do colorido retórico que ela tem. Os elementos são bem gerais, né? Família, pescando, Mar da Galileia, comunidade, é uma coisa bem comum. Eu ainda vi nesse texto aqui uma coisa que me chama a atenção. Por que Jesus vai chamar seguidores no Mar da Galileia? E não no templo. Se você fosse montar algo para servir a Deus, onde você buscaria os seguidores? Na beira do mar pescando? Ou você ia no templo, numa escola rabínica? Né? Então você vê que Jesus, então, o Marcos apresenta Jesus já rompendo com os paradigmas da época, mostrando que o chamado ao discipulado não era um chamado religioso, era um chamado para qualquer pessoa. Tá? Era um chamado para todos. E um chamado que condiz com a vida, com o dia a dia. Era um chamado da vida para a vida. Não era um chamado específico, religioso, né, que fica para ficar preso dentro do templo. Não tinha nada a ver com isso. E o chamado envolve aqui um trocadilho que ele faz, que é esse de pescadores. Vamos pescar outra coisa. Né? Já que vocês são aí pescador, vamos aqui que eu vou mostrar para vocês outra estratégia, outro grupo para que vocês possam exercer o trabalho. A ideia é que eles continuariam usando mesmo. Agora tem muita coisa aqui, se a gente fosse provocar e pensar. Uma delas é o romper com as tradições, né? Que geralmente os filhos seguiam a profissão dos pais. E isso era teórico, isso era clássico. E aqui você vê, então, um rompimento desse grupo. Todo mundo entende, assim, os teóricos, a maioria dos escritores, acho que não vi nenhum falar o contrário, que os discípulos, eles eram todos novinhos, 17, 18 anos, né? Então eles não tinham... eles não estavam presos a nada, sabe? Não tinha família, não tinha filho, né? Geralmente estavam com os pais, eram molecões. Então isso condiz, né, com o chamado e com eles irem seguir Jesus assim imediatamente, né? Faria sentido. E estende então a mensagem para que outras pessoas também possam o seguir das suas vidas, do seu dia a dia, né? Não um chamado para seguir a religião, mas um chamado para fazer diferença na vida dos outros onde tiver. Seria esse o colorido, né? Ó, pouco mais adiante ele continua. Viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. E olha novamente, ó, deixando eles no barco a seu pai e Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. A ideia é que eles também imediatamente foram com Jesus, sem esperar nada, deixaram o pai lá no barco mesmo, com os empregados lá mesmo e seguiram. Então não houve nenhum preparo, nem nada. A ideia é que o evangelho é isso. O chamado para o evangelho, e eu gosto muito dessa proposta. Eu penso que a teologia ela tem que ter essa dimensão popular. A teologia, a Bíblia, o estudo da Bíblia, a teologia, a fé cristã, ela foi muito elitizada, foi muito formulada em paradigmas científicos, e quando você lê o evangelho, é uma coisa muito simples. Jesus chega e fala assim, siga-me, né? Então e é para ser assim. O chamado é para ser assim, venha após mim, siga-me. Não com aquele negócio mirabolante, um monte de teoria, um monte de religião, um monte de teoria. Não, é para ser uma coisa prática, vivencial, ir após ele, deixar da minha vida de onde eu estou aqui e segui-lo, independente do que está acontecendo. Né? Então isso aí eu acho bem legal, esse chamado faz parte desse chamado ao discipulado. E sem necessidade de pressupostos nenhum, pressuposto religioso, pressuposto sagrado. Jesus investigou, viu que ele era mais santo, chamou, não, era mais justo, chamou, não. O chamado aqui é configurado para todos. Não precisa nem ser religioso. Entendeu a ideia? Pode ser até pescador. Não precisa nem ser religioso. Não precisa nem ir no templo. É interessante isso. Que o chamado, ele configura a ação de Deus para todos. E aqui, então, ele resgata Joel. Naquela ideia de que até os servos e as servas profetizarão. Tá?
Ok, então ele fecha aqui o chamado dos discípulos, é o primeiro passo, e começamos então a narrativa relacionando aos milagres de Jesus. E aqui então o colorido ganha outras cores e outros contornos, contexto, época, teologia, cultura, ganha outro conteúdo. Vamos lá então. Depois, verso 21, entraram em Cafarnaum. Então, como eu falei, é tudo pertinho da outra. Então ali, ó, Genezaré, Tiberíades, Galileia, é tudo vilarejo colado no outro. Você atravessou uma rua, você tá em Genezaré, atravessou uma rua ali, tá em Tiberíades, atravessou uma rua, tá em Cafarnaum. Então é bem pertinho um do outro. São várias vilas, uma do ladinho da outra. Depois entraram em Cafarnaum. E logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Então ali tem os resquícios de uma sinagoga antiga lá em Cafarnaum. Tá? Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Pegou. Então, pera lá, Jesus até agora tinha acabado de sair ali da casa do pai dele, estava andando na Galileia, anunciando o evangelho, a boa nova de Deus. Ele encontrou então os discípulos, fez um chamado para eles e logo já entrou numa sinagoga e já foi dar aula. Então, como é que é isso? Então, é isso que eu estou falando assim, a narrativa, às vezes, de uma passagem bíblica para outra, passa tempo que nós não temos a condição, experiência e tal. Porque as narrativas são coletâneas de histórias que foram arranjadas, tá? Então você percebe já que toda uma narrativa de Jesus aqui já bem compromissado com toda a teologia e o conhecimento da época. Ah, professor, mas ele era Deus. Mas se você pensar assim, então aí a gente rasga a Bíblia e vai embora para casa, porque aí não precisa de nada. A ideia é que não, a ideia é que Jesus estava ali como homem, e como homem com todas as limitações, inclusive a necessidade de aprendizado e tal, né, que é comum ao ser humano. Tá? Mas vamos deixar isso aí para lá, isso é mais teologia sistemática, não é a nossa pegada aqui. Olhando o nosso texto, vamos tentar entender o que o texto nos dá. A ênfase do texto, o que ele quer dizer? Então, Marcos quer colocar então o começo do ministério de Jesus já nas sinagogas. Já dentro das sinagogas. E aqui ele foi ensinar na sinagoga e maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Dois detalhes. Primeiro, o ensino. Então, Jesus já é apresentado como ensinador aqui. Então, ele já é apresentado como ensinador e detalhe. Comparado com os escribas. Separando, os escribas estão mais relacionados aos sacerdotes e ao templo do que aos fariseus e às sinagogas. Tá? Então aí ele já vai fazer uma diferença aí, já crítica. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Devagar, né? Essas narrativas que aparece aqui um espírito imundo são complexas, né? Vamos devagar. Primeiro, Jesus estava ensinando. A sinagoga é uma sala de aula grande, entender assim, não tem o aparato religioso que nós imaginamos. Ela é montada tipo uma quadra de futebol. No meio livre, arquibancada ao redor, onde as pessoas sentam. Quem está falando vem no meio, faz ali a sua apresentação, os outros questionam e interagem. Tá? A sinagoga de Cafarnaum também segue esse mesmo padrão. Enquanto ele estava ali ensinando ali no meio, todo mundo na arquibancada, entrou um homem, possesso de espírito imundo. Espírito imundo é uma coisa complicada. Por exemplo, na tradição judaica, uma pessoa que não fosse judeu, pessoa que não segue as práticas judaicas, já era considerada possessa de espírito imundo, pelas práticas dela que eram consideradas imundas para uma pessoa da cultura judaica. Então, não pensar esse negócio de espírito imundo como demônio, né? Todavia, o texto coloca uma implicação na narrativa como de um ser maligno e não só uma pessoa que não praticava a cultura judaica. Porque ele vai entender aqui na narrativa como se o Jesus Nazareno fosse um problema para eles. Ele coloca assim. Então apareceu um homem possesso de espírito imundo dizendo, né, que temos nós contigo. Ele usa o plural, né, como se fosse a referência a um grupo de demônios.
Primeira coisa aqui. Segundo, importantíssimo no texto, ele chama Jesus de Nazareno. Olha lá. Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha lá. E faz uma afirmação teológica. Então isso aqui tem muita coisa, né? Eu gosto desses textos assim, porque eles são provocativos. Primeiro que temos nosso contíguo, Jesus de Nazareno. O Nazareno é um dos títulos usados para Jesus, que é uma referência ao compromisso dele com Nazaré, com a Galiléia, e não com Jerusalém. Era também um título ofensivo quando falado por um judeu. E eu tenho, às vezes, a impressão que Marcos e outros evangelistas sempre colocam os demônios dentro da sinagoga. E os demônios geralmente insultam Jesus com termos que alguns judeus da época usavam. Então, eu não sei até que ponto o narrador não está realmente fazendo uma referência entre algumas comunidades judaicas, que também eram chamadas comunidades de Satanás, com aqueles que estão possessos por espíritos impuros. Como se fosse alguém da comunidade ali mesmo que o questionasse. Mas não tem fundamento nenhum, isso é só provocação para a gente pensar o texto. Isso vai crescer dentro do Evangelho de Marcos, por isso que eu estou provocando agora. Tá? E vocês vão ver crescendo aqui, e até o final você me diz o que você acha. Ó, vieste para perder-nos? Aí a tradução aqui não ajuda, vieste para perder-nos, né? A ideia de desgraçar-nos, para nos destruir. Mas vamos pegar aqui, ó, uma NTLH, vamos ver o que a NTLH nos dá, para ficar mais fácil, né? A NTLH diz aqui, ó, o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Se você pega uma pastoral também, ó, fica mais claro. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Como eu disse, é bem mais fácil, né? Volto para a Ara, que é uma linguagem mais popular, por isso que eu gosto dela. Bem sei que és o Santo de Deus. Isso daqui, para mim, é fundamental nos evangelhos. Eles procuram demonstrar, ao meu ver, que até os demônios sabiam quem era Jesus e o exaltavam. E muitas vezes algumas comunidades que o perseguiam, né, não reconheciam quem era ele. E o perseguiam, mas até os demônios o reconheciam e o exaltavam. Então isso aqui era uma mensagem para quem estava lendo, para entender que ele era uma figura tão relevante que até os demônios o reconheciam e o exaltavam. Ok? Vamos lá. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Isso tem a ver, Marcos tem uma coisa que é o silêncio messiânico. Ele não quer que seja anunciado que Jesus é o Messias. E por que ele não quer que seja anunciado que Jesus é o Messias? E esse anúncio de Jesus ser o Messias parece ser conectado com uma ação do inimigo, uma ação maligna. Provavelmente por causa da perseguição cristã dos cristãos ali na comunidade marcana, talvez por grupos judaicos, de judeus, por alguns grupos de judeus radicais, ou por influência do Império Romano. É possível que alguns desses cristãos passaram a ser perseguidos. Por isso não deviam ser identificados com os cristãos, mas passar todo mundo quietinho, como se fossem judeus. Mas Jesus o repreendeu. Outro detalhe, quando ele fala o Santo de Deus, né, isso é um título, né, do Antigo Testamento, né, o Santo. Elohim, né, o Santo Elohim, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então aqui é tratado como algo que está nele, né, e não necessariamente ele. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e brandando em alta voz, saiu dele. Então o pior é que a gente lê toda a narrativa e o que ficou na memória do povo foi a saída do espírito imundo, né? Então ele tá bradando e gritando e tal, né, para sair. Então isso aqui é interessante, a gente às vezes olha hoje o imaginário simbólico dessas possessões demoníacas, mas não entende, ele só agita e brada em alta voz quando ele está saindo. Tá? Então a gente vê uma pessoa se agitando, lá o demônio está nele, não, está saindo e agitando, está saindo. Ele não está nele. Então, dentro da narrativa bíblica, o demônio está dentro da pessoa, ele não está agitando, ou bradando, ou contorcendo, ele só faz isso quando está saindo da pessoa. Agora, quando ele está na pessoa, não tem manifestação nenhuma.
tá? É uma pessoa normal falando uma coisa normal, tá? É quando ele sai que aparece esses sinais, tá? Então é interessante, às vezes a gente vê, e hoje quase o imaginário coloriu tanto isso, né? Que a pessoa, quando aparece possessa, ela já torce o rosto, né? Como se, não, mas na narrativa bíblica nem tem isso, né? É mais bagunça interpretativa, né? Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: quem é esse? Que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedecem. Então aqui está a chave de leitura desse milagre. A chave de leitura dos milagres, cada uma tem a sua, então tem que olhar o texto com muito cuidado, né? Aqui há uma chave de leitura retórica e demonstra a intenção de Marcos com a narrativa. Qual é a intenção? Era dizer que Jesus exerce autoridade sobre os espíritos. Ok? Agora, como é que eles iam dizer isso? Então, todos ali, todos, podia colocar aqui, todos os judeus, ok? Mas ele só colocou todos, se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que venha a ser isso, uma nova doutrina? Por quê? Porque na tradição judaica tinha vários ritos para expulsar demônio. Tacava sal na pessoa, fazia oração, cantava, né? Abria o salmo primeiro, abria lá uns 3, 4 salmos diferentes, né? Salmo 91, é mesmo, Salmo 91 era usado para isso mesmo. Abria lá o Salmo 91, entendeu? E aí, vários rituais até que o demônio saísse. E Jesus simplesmente fala: sai. Então a ideia era demonstrar isso. E ele já fala aqui no começo que as pessoas valorizavam Jesus porque ele ensinava como quem tem autoridade. Ele fala logo no começo, nós estamos agora análise semântica, ó. Ensinava como quem tem autoridade. E aí a autoridade retorna aqui embaixo, ó. Quando ele fala aqui, ó, e quando ele fala, por exemplo, cala-te, sai desse homem, novamente a autoridade está aqui, ó. E a autoridade, por fim, é reconhecida pelos que estão ao redor, ó. E todos apontam e perguntarem que venha a ser isso, que ele ordena e até os espíritos imundos obedecem. Ok? Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Legal? Então, gente, ficamos por aqui nessa aula, fechamos essa primeira narrativa, tá? A narrativa do primeiro milagre, ela tem um monte de pontos críticos aí, relacionando aí as tradições judaicas, tá? Ok, tem um detalhe que eu não falei no comecinho, né? Era sábado, tá? Aqui, ó. Logo no sábado, eu tinha separado e na hora de ler eu esqueci. Então tem muitas crises que vão acontecer sempre no sábado. Expulsar demônio também era visto como uma prática, entre aspas, aí, né, médica. É uma prática médica. Então Jesus ele vai ser acusado de praticar medicina no sábado. Tá? Por isso que às vezes ele é questionado quando expulsa um demônio ou quando cura no sábado. Era visto como alguns grupos de curandeiros que havia aí na sua época, alguns de movimentos místicos vindo da Grécia, que se misturaram ali com a comunidade judaica, e os judeus vão identificar Jesus com um desses grupos. Tá? Por isso perseguem ele também ao sábado. Entretanto, nessa narrativa, o sábado aqui é totalmente aleatório, a ênfase é na autoridade, tanto do ensino, o que é provado quando ele expulsa o demônio. Tá? E as pessoas que estão ao lado de fora, então mostra a chave de leitura, se admiram, porque isso era uma nova doutrina em relação ao que eles conheciam, que era aquele mundo de rituais. E com isso Marcos vai fundamentando sua teoria, um chamado ao discipulado e um distanciamento daquele monte de rituais que havia na religião, porque não era necessário. A ideia é que se você... como ele era um homem, ele era Deus, então a palavra dele era suficiente, não precisava daquele monte de prática ritual que tinha naquele judaísmo, tá? Ok, então ficamos por aqui. Na próxima aula nós continuamos então aí com a tradição de Jesus e aí com a comunidade dele. Agora ele continua, né, entre as sinagogas, vai falar de Simão e André, vai falar um pouquinho aqui ele vai seguindo na história com Simão ainda mais um pouco, né? Ok, ainda na Galileia. Acho que nós vamos aí até o verso 45, mais ou menos, aí, na próxima aula. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Encontro vocês na próxima aula. Até mais.